Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente, espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Gente, a esses apoiadores, meu muitíssimo obrigado por vocês mantêm esse programa no ar há 8 anos. E para minha alegria, eu trago não só uma pessoa muito conhecida do movimento espírita de Santa Maria, como um grande amigo. E esse grande amigo chama-se Tarcísio Zambra. Tarcísio, muito obrigado, meu irmão, por tu ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui, então, certo? Nós é que agradecemos ao nosso amigo e irmão Jader. É sempre uma alegria, sobretudo uma profunda gratidão, toda vez que nós temos a oportunidade de falar da nossa abençoada doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Então, nossos profundos agradecimentos, e deixamos aqui um abraço fraterno de todos os trabalhadores do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Me faltou dizer que o Tarcísio ele é presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, aqui de Santa Maria, que abriga quantos idosos hoje? 35 idosos. 35 idosos. De ambos os sexos. De ambos os sexos, muito bem. Tarcísio, eu combinei com o Tarcísio a gente falar, quer dizer, na verdade eu não combinei, eu mandei para ele, o Tarcísio, nós vamos falar sobre N temas lá. Foi isso, Tarcísio? Exato. Tá? E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Tá bom. E eu vou começar, Tarcísio, perguntando para ti, porque dia 25 de setembro foi o dia da doação de órgãos no Brasil. Por gentileza, passa para os nossos telespectadores qual é a visão espírita sobre a doação de órgãos? A doação de órgãos é, de uma forma bem geral, como um ato de amor. É algo que nós podemos fazer, está ao nosso alcance, para ajudar o nosso semelhante. Basta que venhamos a nos colocar na posição daquele que está numa fila de espera de um determinado órgão há mais de anos. E se nós temos a certeza da imortalidade da alma, que somos espíritos imortais, portanto, quando morre, perece apenas o corpo físico, de que adianta deixar o corpo para, enfim, entrar em estado de decomposição ao longo do tempo? Então, se a gente pode, se a gente deseja, é muito importante que a gente venha a executar este ato de amor. Tarcísio, quando o espírito portador de uma deficiência física, por exemplo, ele, durante o sonho, porque durante o sonho a doutrina espírita diz que o espírito se liberta do corpo físico, é isso mesmo? Exatamente. Bom, durante o sonho, durante o sono, quando o espírito se liberta do corpo físico, aquela pessoa que tem uma deficiência, aquele espírito sai do corpo com a mesma deficiência? O que o Espiritismo fala a respeito disso? Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. Imaginemos o seguinte, aquele que não tem um braço. Perfeito. E ele sente de tempos em tempos uma dor, que eles chamam de dor fantasma, ele sente uma dor na mão, mesmo não tendo a mão. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos presos ao corpo físico
através do corpo espiritual, do perispírito, é o que nos prende ao corpo físico. No efeito morte, perece o corpo físico e nós nos libertamos. Mas o corpo espiritual, ele mantém a forma. Principalmente se a pessoa veio com o braço e aí perdeu o braço durante a existência física. Então, por isso que ele tem essa dor fantasma. Por isso que quando ele sai em desprendimento durante o sono físico, ele sente muitas vezes aquele órgão que é amputado, que pode trazer até um certo embaraço, porque não está acostumado. E aí eu te pergunto, significa dizer que o braço que não existe no corpo físico existe no corpo exatamente perispiritual? Existe. Então... Tanto é que aqueles que são aleijados, amputados, voltam para o mundo espiritual naturalmente. A partir dali, tudo normal. Doenças do nosso corpo. Existe um planejamento espiritual antes, por exemplo, do Tarcísio ter nascido, do Jader ter nascido, você que ter nascido, você que está nos assistindo. Existe um planejamento espiritual, segundo nos diz a doutrina espírita. Está previsto nesse planejamento espiritual, por exemplo, a doença sobre um companheiro nosso, que nós estávamos falando agora há pouco, que tem uma doença muito grave hoje. Está previsto lá, foi previsto, melhor dizendo, no planejamento espiritual dele? Jader, a reencarnação, a encarnação é algo tão profundo e tão sério como oportunidade redentora para o nosso aprendizado intelecto-moral, que os espíritos superiores planejam a nossa existência física, com a nossa participação ou não neste planejamento. Porque se nós temos condições, nós podemos também coparticipar com os benfeitores. Mas as enfermidades, então, elas podem advir de um planejamento reencarnatório, mas elas também podem advir de um uso inadequado durante a existência física. Por exemplo, um exemplo bem peculiar, bem popular. Se eu tenho o hábito de usar o tabaco, e então fui um fumante inveterado durante 50, 60, 70 anos, e porventura, no final ali dos 60, 70 anos, eu adquirir um enfisema pulmonar, é uma enfermidade, é uma doença que teve a sua causa na atual existência. Se não há a causa na atual existência, porque precede de uma existência anterior, proveniente de um planejamento reencarnatório, de uma necessidade do espírito para que possa evoluir, talvez até um tanto quanto mais rápido. Outra coisa, voltando lá à doação de órgãos, a família doou um órgão, 2 órgãos, enfim, do cadáver aquele, que acabou de perecer. O espírito lá do outro lado, ele fica sabendo disso? E, se ele fica sabendo, qual será mais comumente, digamos assim, a reação dele? A nossa relação com os espíritos desencarnados vem através da nossa mente, dos nossos sentimentos, através de uma sintonia vibratória. Imaginemos que um pedaço, um órgão do nosso corpo físico, ao qual nós tivemos uma afinidade ao longo de 10, 20, 30, várias décadas. E de repente nós nos vimos distante dele. Ele pereceu na sepultura. Mas nós observamos que este órgão está causando um benefício muito grande para uma pessoa que sofria muitas deficiências, debilidades e que agora está tendo a oportunidade de viver mais pleno e melhor. Com certeza o espírito tem a notícia, pressente e sente as vibrações deste gesto de amor. Ele não fica, digamos assim, me estragaram o meu corpo, digamos. Não, isso não acontece. É só se for muito preso à matéria, se ele for muito
ainda enraigado essa questão material. Mas o que nós dizemos assim de uma forma geral, para que as pessoas não criem algo místico em cima disso, algo pejorativo, negativo. Quando nós desencarnamos, o corpo fica, a gente queira ou não queira, gostando ou não, apegado ou não. O que é preferível? Ficar sentindo a putrefação do cadáver ou um gesto de amor para um irmão? Então a gente pode até ter algumas pequenas sensações, mas como o gesto é para o benefício do nosso semelhante, com certeza os espíritos tutelares, superiores, irão municiar aquele que é recém-desencarna de todas as condições para lhe usufruir das bênçãos desse ato. Maravilha. E neutralizar as questões negativas. Legal. Tarcísio, para quem não sabe, nós estamos gravando esse programa que você está assistindo neste momento, nós estamos gravando o programa no dia 30 de outubro, ou seja, 31, 1 e 2 de novembro. 2 de novembro é o dia comemorado, né, pela sociedade como o dia de finados. No dia de finados, os espíritos, eles comparecem ao cemitério para se encontrar com seus familiares. Como é que funciona isso aí? Os espíritos vêm ao nosso encontro pela associação e pelas nossas lembranças, quer seja na nossa casa, quer seja no centro espírita, nas igrejas, quer seja no cemitério. Tendo em vista este dia, um número maior de pessoas unidos com o mesmo pensamento, pensando nos seus entes queridos, eles vêm onde nós estamos. Se a pessoa vai lá fazer a homenagem ao ente querido, ele vai lá e se faz presente em espírito, próximo de nós. A produção me diz que falta 1 minuto, mas nesse 1 minuto eu vou te fazer um questionamento para te responder no início do segundo bloco, correto? Eu vou no cemitério, não necessariamente no dia 2 de novembro, posso ir inclusive no dia 2 de novembro, mas eu vou no cemitério qualquer dia da semana. E lá eu acendo vela, coloco flores. Qual é a consequência junto ao desencarnado que isso faz com que ele, embora ele não esteja ali naquele momento, ele fica sabendo que eu fui lá no cemitério, depositei flores, acendi vela, etc. Como as pessoas fazem, né? Isso não é raro, é muito comum até. Tu entendeu minha pergunta? Ok. Então tu vai nos responder isso aí, quer dizer, vai informar os nossos telespectadores no início do segundo bloco. Gente, terminou o nosso primeiro bloco, eu estou encerrando e agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. Como a Santa Yoga, pela segunda vez que ela está no programa, eu quero mandar um abraço para o Roberto Botino, que é o proprietário da Santa Yoga. Roberto, um grande abraço, muito obrigado pela confiança em nos patrocinar, digamos assim, no programa Palavra Espírita. Muito obrigado. Gente, nosso intervalo é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações.
São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com o presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitan, aqui de Santa Maria, o meu amigo Tarcísio Zambra. E eu fiz um questionamento para o Tarcísio no início no final do primeiro bloco. E eu gostaria que... Tu lembra do questionamento ainda? A respeito do Dia dos Finados, do pessoal que vai acender vela. Isso, exatamente. Eu perguntei para o Tarcísio o seguinte: Tarcísio, o espírito não está lá no cemitério, porque ele não sabia que os familiares iriam lá. E os familiares naquele dia resolveram ir lá no cemitério, levar flores, acender algumas velas, como isso acontece muito normalmente, né? O espírito fica sabendo que os familiares foram lá no cemitério em homenagem a ele, levar a vela e etc, etc, etc e tal. Pois então, como sendo um gesto de carinho, não é mesmo, Jade? E como a sintonia é feita entre nós encarnados e os nossos entes queridos desencarnados, através da mente, através do sentimento, então eles sentem isso mesmo à distância e também sentem-se atraídos até o local onde a gente faz essa homenagem por uma sintonia, por um amor, por um carinho, por um afago. Eu lembro de agora, semana passada, de uma parente muito próxima, católica, que me disse assim: não, tu me dá um tempinho aqui que eu vou lá no cemitério e vou lavar, arrumar e pintar o túmulo. Nós espíritas sabemos que o ente querido não está lá, ali é apenas um depositório ali do corpo físico, né? Mas é um gesto de carinho, de lembrança daquele ente querido que nos deixa saudades, né? Que nos traz muitas lembranças boas, e isso atrai os nossos parentes já desencarnados, os nossos amigos, os nossos entes queridos. Tarcísio, é normal quando um familiar nosso, querido, fundamentalmente querido, desencarna, correto? A gente fica com saudade, não é? Ele também, lá do outro lado, sente saudade? Da mesma forma, a diferença só é a ausência do corpo físico. Tudo que nós sentimos aqui, não deixamos de sentir quando desencarnamos. E é natural que ao desencarnar, mesmo sabendo que a morte não existe, mesmo aquele vivenciando a experiência da imortalidade, vivenciando isso, ele sente saudade. Quantos anos foram de convívio, quantas experiências juntas, quantas dores juntas, quantos sofrimentos, quantas alegrias. Então a saudade é algo natural. Da mesma forma, nós que permanecemos ali, por exemplo, no velório, é muito natural que a gente sinta aquela dor da partida, que a gente sinta a saudade, que a gente chore. Mas a doutrina espírita nos mostra, pela experiência da imortalidade da alma, que nós não devemos nos desesperar. Nós temos essa certeza, então nós temos a esperança do reencontro. Porque, principalmente nos minutos que sucedem à desencarnação, onde o espírito ainda está naquele processo de separação do corpo físico, de desprendimento, ele sente
em maior ostensividade os pensamentos dos seus entes queridos. Por isso a importância de a gente pensar no ente que está partindo com alegria, pensar no ente querido fazendo uma prece, pedindo aos benfeitores espirituais que o recebam com muito carinho, que o amparem neste processo de readaptação à verdadeira pátria. É comum, tu já deve ter escutado isso, sabe que o fulano, quando o fulano morre, o corpo morre, né? Fulano descansou, coitado, estava sofrendo muito. Ele descansou mesmo. Nós gostaríamos, né, Jader, que fosse num passe de mágica e a gente fosse descansar. Mas, em verdade, a vida continua. A vida continua. E ela continua pujante, da mesma forma que nós levávamos aqui. Então, infelizmente, ou melhor dizendo, para nós espíritas, felizmente, nós continuamos vivos, continuamos trabalhando, continuamos desenvolvendo o nosso aprendizado. Tarcísio, processo de desencarne. O corpo morreu, terminou toda a atividade física dele, né? Ele está no mundo espiritual. Como é que funciona isso? Como é que é a saída, digamos, o desligamento do espírito do corpo? Atenção, ó, espírito, ó, tu vai te desligar. Pronto, te desligou. Como é que funciona isso? A doutrina espírita nos diz que, ao desencarnarmos, todos nós passamos por um estado de perturbação, que é este estado de readaptação ao mundo espiritual, que pode ser mais ou menos longo conforme a nossa vivência aqui na Terra, conforme o nosso apego aos bens materiais, à matéria, ou conforme o nosso desenvolvimento espiritual, as nossas virtudes, os nossos sentimentos. Por exemplo, Humberto de Campos, espírito, nos traz a informação de que, por exemplo, o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, ele sentiu um leve torpor. Talvez 1 segundo, 2, leve torpor. E já se viu ao lado do corpo com plenas funções das suas capacidades intelecto-morais. Aí, se a pessoa é muito apegada ao corpo físico, ela vai levar um tempo um tanto quanto maior para se desvencilhar do corpo físico. Isso depende, então, como é que eu vou te dizer, depende do desenvolvimento espiritual dele, maior ou menor. Exatamente. É por aí? É do grau de desenvolvimento moral, tá, espiritual. Anjo da guarda. O Jader desencarnou. O anjo da guarda está esperando por ele lá do outro lado? Graças a Deus, né, Jader? Eu sei que tu sabes e a doutrina espírita nos diz que todos nós, quando encarnamos, já temos designado para nós um anjo da guarda. É um espírito superior que tem por missão de amor em nos auxiliar e nos proteger durante toda a encarnação. E quando nós desencarnamos, ele está lá também pronto a nos esperar para nos auxiliar neste processo de adaptação de retorno. Tarcísio, Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Hoje tu disseste que tem quantos velhinhos e velhinhas lá? 35. 35. A pessoa que está nos assistindo e que de repente tem um ente querido que ela não está conseguindo colocar em algum lugar para que cuidem dele. É possível visitar lá o Oscar José Pitã, digamos assim, tentando, entre aspas, uma vaga lá para esse familiar necessitado? Como é que funciona isso? É possível e nós estamos lá trabalhando de forma voluntária justamente com este objetivo, com esta missão de tentar dar o melhor possível para os nossos idosos da cidade que se encontram em vulnerabilidade ou que estão com alguns problemas e não há familiar em condições de cuidá-lo. Então ele pode procurar o nosso abrigo. Não sei se eu posso deixar o telefone. Pode, fica à vontade. Lá pelo telefone 3221-6460. Repete, por gentileza. 3221-6460.
e a nossa assistente social então irá já pegar lá e chamar o pessoal para conhecer o abrigo e marcar uma hora para fazer, além da visita, fazer uma entrevista e ver se tem todas as condições que se adequem, né, ao abrigamento. Tá, ele chega lá, por exemplo, que vai internar o seu Zezinho. Ele vai ficar da manhã até a tardinha e depois vai para casa? Como é que funciona isso aí? Primeiro uma visita para a gente mostrar o abrigo. Sim. Aos familiares, não precisa levar quem realmente deseja permanecer conosco lá. Depois a assistência social faz uma visita na residência também, e depois dessa entrevista e essas visitas, a gente pode levar o candidato, digamos assim, sim, ao abrigamento a conhecer o abrigo. Se passar por esta fase inicial, então vai para a nossa equipe médica lá, passa pelo médico, porque nós não temos, por exemplo, a condição de abrigamento de alguém que está, por exemplo, numa CTI, nós não temos aparelhagem. Sim. Então é feita uma triagem. E se o idoso desejar, a partir daí, e tiver a vaga, geralmente tem algumas pessoas já aguardando na fila, né, a possibilidade de abertura de vaga. Mas agora, semana passada, nós recebemos uma senhora. Tá. A minha pergunta é a seguinte, ele permanece lá só de dia ou de dia ele vai morar lá, digamos? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Vai para lá 24 horas e ele passa, obviamente, nos primeiros dias por um período de adaptação de mais ou menos uma semana, 10 dias, que pela experiência de mais de 22 anos trabalhando lá no abrigo, essa adaptação é bem tranquila, assim. Eles se adaptam muito bem e isso é uma bênção, Jader. Para aquele idoso que está sozinho em casa, que não tem convívio, que não tem relacionamento com outras pessoas, quando chega lá no abrigo, parece que rejuvenesce. Acredito. Volta a alegria de viver, volta pela interação com os demais. Abrigo Espírita Oscar José Pitã. É só abrigo espírita ou tem, como é que eu vou dizer, um centro espírita junto ao abrigo? Como é que funciona isso aí? O abrigo espírita é o conjunto da casa espírita, o centro espírita, e do nosso, digamos, asilo, do nosso próprio abrigo, onde nós acolhemos os nossos idosos. Então, esse conjunto aí. Quem pertence à casa espírita, que frequenta, que estuda a doutrina espírita, que participa das exposições doutrinárias, que participa das sessões mediúnicas e de N trabalhos que nós temos na casa, são os trabalhadores dali que saem os trabalhadores voluntários para trabalhar no abrigo. Os nossos cargos de presidente, vice-presidente, diretores, são todos não remunerados. Todos voluntários? São todos voluntários. Né? Nós temos um quadro hoje de 20 funcionários, que as leis exigem, esses sim são remunerados. Enfermeira, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, cozinheira. Isso sim é remunerado, mas o Tarcísio, por exemplo, não, é zerado. É pela doutrina espírita. Perfeito. Porque a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Então é neste trabalho voluntário, né, do relacionamento interpessoal, que a gente aprende a se conhecer melhor, ver aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que precisa ser modificado. Tarcísio, a produção está me olhando com cara feia de lá. Passou. E o nosso programa está chegando ao fim, mas se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali, por favor, pode dirigir para ela. Né? Nós gostaríamos então de mais uma vez de agradecer a oportunidade de estarmos aqui com o nosso amigo querido Jader, de falarmos da doutrina espírita, de refletirmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus e dizer que o nosso abrigo lá está de portas abertas para toda a comunidade santamariense, quer seja na casa espírita, quer seja com a procura de vagas no nosso abrigo. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos. Gente, e com essas palavras do Tarcísio, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, não, logicamente, antes de agradecer mais uma vez agora, muito obrigado meu amigo, Jader, pela tua presença, com esses esclarecimentos que tu deste a respeito da doutrina espírita e do próprio abrigo Oscar José Pitã. Gente,
Agora sim, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito. Transcende o físico para tocar o sagrado. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.